Olá, seja bem-vindo ao canal TV News. Aqui você acompanha as principais notícias de política do Brasil e do mundo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para ficar sempre por dentro das novidades. O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes afirmou em seu voto que Jair Bolsonaro violou conscientemente a tornozeleira eletrônica e que essa atitude representou um risco real de fuga. Segundo Moraes, a conduta do ex-presidente não pode ser tratada como acidente ou curiosidade, mas como uma ação deliberada que justificou a decretação de sua prisão preventiva. De acordo com o relatório apresentado aos ministros, o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica do Distrito Federal informou que, na madrugada de 22 de novembro de 2025, às 0h08, ocorreu uma violação no equipamento de monitoramento utilizado por Bolsonaro. Para Moraes, esse episódio é uma evidência clara de intervenção humana. O ministro destacou que o padrão da violação é compatível com tentativa de abertura ou danificação proposital da tornozeleira. Moraes também afirmou que o risco de fuga não se limitou ao dano no equipamento. Ele mencionou a mobilização externa que aconteceria no mesmo dia, quando estava prevista uma vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro em frente ao condomínio onde o ex-presidente morava. Na avaliação do ministro, esse ato público poderia servir para gerar confusão e tumulto, funcionando como cortina de fumaça para facilitar uma possível fuga de Jair Bolsonaro. Outro ponto citado por Moraes é a proximidade entre a residência do ex-presidente e a embaixada dos Estados Unidos, uma distância pequena que poderia ser percorrida rapidamente. Segundo o ministro, essa localização estratégica reforça a hipótese de que Bolsonaro poderia buscar refúgio diplomático caso tentasse fugir das autoridades brasileiras. Ele lembrou ainda que aliados próximos do ex-presidente já haviam deixado o país após decisões judiciais desfavoráveis, demonstrando que essa não seria uma estratégia inédita. No documento, Moraes criticou o padrão de manifestações convocadas por apoiadores de Bolsonaro. Ele afirmou que esse comportamento se repete sempre que o ex-presidente enfrenta medidas judiciais, criando pressão popular e dificultando a ação das autoridades. Para o ministro, manifestações organizadas dessa maneira podem ser usadas como ferramenta de obstrução, prejudicando a fiscalização da justiça e favorecendo movimentos estratégicos para evitar o cumprimento de ordens legais. A defesa de Bolsonaro havia sido comunicada oficialmente sobre a violação e recebeu o prazo de 24 horas para explicar o episódio. No laudo técnico anexado ao processo foram descritas marcas de queimadura em toda a extensão do equipamento, especialmente na área onde fica o encaixe principal. Essas marcas indicam que foi utilizado algum tipo de ferramenta de calor, reforçando a suspeita de que houve tentativa de abrir ou comprometer o funcionamento da tornozeleira. O próprio Bolsonaro, ao ser questionado por agentes penais, admitiu ter utilizado um ferro de solda, alegando que havia feito isso por curiosidade. Em outro momento, porém, teria afirmado que o dispositivo havia batido em uma escada, o que, segundo o laudo técnico, não condiz com os danos observados. Moraes afirmou que as marcas encontradas não apresentam características típicas de impacto, mas sim sinais claros de aquecimento aplicado de forma intencional. Para Moraes, esses fatos demonstram que Bolsonaro não apenas violou o equipamento como também tentou justificar a ação com versões contraditórias. O ministro destacou que a troca da tornozeleira por uma nova, realizada após a constatação dos danos, só reforça a gravidade da violação. Segundo ele, todo o conjunto de informações mostra que a violação não foi acidental, mas fruto de um ato consciente. Outro argumento apresentado por Moraes é que a violação da tornozeleira se alinha a um padrão observado em outros réus investigados no mesmo contexto, especialmente entre aliados do ex-presidente. Para o ministro, há um comportamento repetitivo no qual acusados criam mobilização pública ou tumulto político para tentar impedir ou atrasar o cumprimento de medidas judiciais. Moraes chamou atenção para o fato de que esse modelo de resistência já ocorreu diversas vezes e que não pode ser desconsiderado ao analisar o caso. Apesar das evidências, a defesa de Bolsonaro afirmou que não havia possibilidade real de fuga porque sua residência era monitorada constantemente por uma viatura da Polícia Federal, que permanecia no local durante 24 horas por dia. Para os advogados, a violação teria sido resultado de curiosidade e sem qualquer intenção de evadir-se. Eles também disseram que o contexto não permitia planejar uma fuga sem ser percebido. Moraes, porém, não aceitou esses argumentos. Ele afirmou que a presença de uma viatura não elimina a possibilidade de fuga, especialmente quando há planejamento prévio, apoio externo e tentativa de sabotagem do equipamento de monitoramento. Para o ministro, a soma dos fatores demonstra que Bolsonaro poderia tentar utilizar o tumulto de uma manifestação organizada como ponto de partida para deixar o local e buscar proteção em território estrangeiro. A decisão de Moraes se baseia em 3 pilares fundamentais.
O primeiro é o risco concreto de fuga, evidenciado pela violação da tornozeleira e pela mobilização de apoiadores para uma vigília que poderia atrapalhar o trabalho das autoridades. O segundo é a necessidade de preservar a ordem pública e impedir que manifestações sejam usadas como justificativa para descumprimento de medidas judiciais. O terceiro é a proteção da aplicação da lei penal, garantindo que o processo siga sem interferências externas ou ações estratégicas destinadas a frustrar o seu andamento. Moraes concluiu que o comportamento de Bolsonaro representa mais do que uma simples violação de uma medida cautelar. Para o ministro, trata-se de uma ação planejada, com indícios de preparação e possibilidade de apoio externo. Ele afirmou que o conjunto das provas demonstra uma tentativa consciente de comprometer o monitoramento eletrônico, criar condições favoráveis à fuga e dificultar a atuação das autoridades. Assim, considerou necessária a prisão preventiva para impedir novas tentativas de obstrução. Seu projeto merece presença profissional. Eu crio sua identidade visual, edito seus vídeos, desenvolvo seu site e gerencio seu canal no YouTube. Tudo com estratégia, qualidade e criatividade para sua marca se destacar de verdade. Quer resultado de verdade? Fala comigo e vamos transformar sua ideia em sucesso. Contato na descrição do vídeo. Obrigado por assistirem e ficar bem informado com a gente. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Até as próximas notícias!